Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom nós estamos mais uma vez aqui para adorarmos ao nosso Deus, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no 4º trimestre de 2022. O tema de hoje é um tema muito interessante, importante para as nossas vidas, que é Reaprendendo a Amar. É um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2022, escrito por Lúcia Cerqueira. Mas antes de qualquer coisa, nós estaremos orando ao nosso Deus, e para tanto nós convidamos nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Olá, irmã Paula, graça e paz, muito boa noite, um sábado especial, e especial digo por conta da presença e cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Mas também porque amanhã à noite nós estaremos celebrando ao Senhor pelos 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Glórias sejam dadas. Eu tenho um convite para você, irmã Paula. Sim, para pastor. você e sua família. Amanhã, às 19 horas, nós teremos, como dissemos, a celebração de uma data especial, 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina, uma igreja viva que adora ao Deus vivo. Nós teremos algumas participações, no culto de amanhã à noite, a participação da MCM juntamente com a União Masculina, Mulheres Cristãs em Missão, com a União Masculina. Depois teremos a participação também das Mensageiras do Rei, do Ministério Infantil, adolescentes e o Ministério de Louvor da Igreja Batista Sinai de Almadina. Amém. E quem vai estar Glórias conosco sejam amanhã dadas, trazendo a mensagem da Palavra de Deus é o pastor Judson Lima. Judson Lima, da Igreja Batista em Barro Preto. Que o Senhor esteja te abençoando, pastor Judson, e aguardamos ansiosos a sua presença, da sua família, para juntos proclamarmos que Jesus Cristo é a fonte de água viva. Jesus Cristo, a fonte de água viva. E a nossa divisa está baseada em João capítulo 4, versículo 14. E no oficial, águas purificadoras. E também teremos uma participação de um dueto com o pastor Robson Costa e a irmã Maria Aparecida. Convidamos você, pura, sem mistura, convidamos você, convidamos sua família, os nossos amigos aqui da cidade de Almadina. Amanhã, com certeza, todos os caminhos levarão à Igreja Batista Sinai de Almadina, tá bom? Mas nós viemos aqui para orar, não foi, irmã Paula? Exatamente. Aproveitei, fiz o comercial do culto de aniversário, mas nós vamos orar e o tema dessa noite é bem sugestivo e creio que abençoador, reaprendendo a amar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Amém. Em estarmos mais uma vez em Tua presença, ó Deus, a convite, estando aqui a Tua serva para trazer um estudo abençoador para as nossas vidas. Em Amém. Nome de Jesus, continua abençoando ricamente a vida da Tua serva, abençoando, ó Deus, e cobrindo com todas as sortes de bênçãos todas as áreas da sua vida. Abençoa também cada família, cada lar, onde esse estudo vai entrar, meu Senhor, hoje ou daqui a 2, 3 dias, um mês, um ano, que esta palavra viva do Senhor seja abençoadora e todos que tiverem com ela contato sejam impactados com esta mensagem do Senhor, da nossa necessidade e do aprendizado de amar novamente ou reaprender a amar. Abençoa-nos, ó Deus, ser também com o culto de amanhã, manhã e noite, nas festividades de 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Obrigado por tudo, Senhor. Cuide em especial de cada família. Fica conosco e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmã Paula, aguardo você lá amanhã no culto de aniversário da Igreja Batista Sinai de Almadina, viu? Aproveitar e mandar um abraço para a presidente e vice-presidente da MCM, irmã Ana Glória e irmã Neilde, ao presidente do Louvor, irmão Valtenci, às responsáveis pelas Mensageiras do Rei, irmã Selma e a irmã Marivone, aos responsáveis pelos adolescentes, que é a irmã Kelly e a irmã Paulina, ao responsável pelo Ministério de Louvor, já falei, e um grande abraço aí para a nossa União Masculina, cujos responsáveis são
os irmãos Jaime Batista Pereira e o irmão Crenilto Borges. Um grande abraço a todos. Amanhã, Amém. juntos, nessa jornada, celebrando a Deus pelos 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Era só isso, irmã Paula, de aviso. Deus te abençoe. Pronto, e continua aí pastor. abençoando, que seja um estudo abençoado para esta noite, em Amém. nome de Jesus. Um forte abraço. Amém. Reaprendendo a amar. Reaprendendo a Amar, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2022, escrito por Lúcia Cerqueira, né? Escrito por Lúcia Cerqueira. E, como o título mesmo já diz, né? Se é reaprendendo a amar, é sinal de que o amor um dia existiu, né? E nós precisamos amar novamente, precisamos amar todos os dias. E, queridos, o amor não é um sentimento. Não é apenas um sentimento qualquer. O amor é uma escolha. É uma escolha. E é uma atitude. É uma atitude que a gente toma de escolher, né? Eu costumo dizer que todos os dias, quando nós acordamos, nós fazemos escolhas. Fazemos a escolha de levantar a cama, de escovar os dentes ou não, de ir trabalhar ou não, de tomar café ou não. A gente faz escolhas. A mesma coisa se relaciona ao nosso dia a dia em relação à pessoa que está ao nosso lado. Nós fazemos escolhas. Fazemos a escolha de perdoar ou não. Fazemos a escolha de guardar birras ou não. Fazemos a escolha de amar ou não a esta pessoa. Então, o amor, ele demanda investimento. Por ser uma atitude, por ser uma escolha, ele demanda de cada um de nós investimento, né? Então, quando o título diz, se é reaprendendo a amar, é porque um dia o amor existiu. E a questão se dá justamente aí, em aprender a amar novamente aquela pessoa. Será que isso é possível? Essa é a pergunta que a autora faz para mim e para você. É possível? Será que é possível nós amarmos novamente a alguém? E aí a autora mesmo responde a pergunta que ela acredita que sim, né? É possível sim amarmos novamente a uma pessoa, mas não se sabe qual o tempo que se leva para amar novamente. Não se sabe, por exemplo, como vai acontecer, né? Quando esse amor ele vai florescer novamente. Mas o que se sabe é que ele chega. O que se sabe é que ele chega. E é como que, de repente, ela coloca aqui, nós estivéssemos movidos por um enorme sentimento advindo da escolha e do investimento de amar novamente aquela pessoa que um dia foi objeto do nosso amor, foi objeto da nossa dedicação. Então, ela cita aqui um autor, Edgar Alexandre, que ele é sociólogo e antropólogo finlandês, e ele escreveu o primeiro livro que se tem notícia, que se tem assim, conhecimento sobre casamentos, né? Sobre casamento. E ele diz o seguinte no seu livro, que casamento, segundo ele, é uma conexão durável entre duas pessoas que escolhem se unir e caminhar juntas. E nessa caminhada estão incluídos cuidados mútuos, respeito, consideração e outros afetos e cuidados especiais. Parafraseando a minha cunhada, que costumava falar, ela dizia o seguinte, que casamento é um negócio, é uma sociedade, né? E traduzindo aqui o que o antropólogo e sociólogo finlandês diz, realmente casamento é uma sociedade. Em uma sociedade, para que haja prosperidade, para que todos os sócios se sintam bem, é preciso que haja o quê? Dedicação e investimento de ambas as partes, né? É preciso que haja dedicação e investimento de todas as partes. Porque se só uma das partes investir e a outra não, por certo, aquela sociedade em um momento será desfeita, né? Então, o casamento, queridos, é assim. E a gente tem visto hoje muitos casamentos se acabando antes mesmo de começarem, né? Muitos casamentos que após o sim
para toda a eternidade, depois da lua de mel, que muitas vezes dura apenas uma semana ou 30 dias, esse casamento é desfeito. Eu já ouvi relatos de casamento em que os noivos simplesmente já estavam em processo de divórcio antes mesmo de terem pagado o álbum do casamento. Antes do álbum mesmo do casamento ficar pronto, os noivos já entraram com um processo de divórcio e solicitando a empresa, né, que estivesse assim mudando as fotos do casamento e colocando outras fotos ali, porque ambos já estavam em uma outra relação. Então, por que isso acontece? O que é que leva o casamento a se desfazer? Será que é possível a gente administrar? Será que é possível aprendermos a amar novamente aquela pessoa que está ao nosso lado? Será isso possível? Como eu costumo dizer, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias e para todos os momentos das nossas vidas. E o anjo do Senhor aparecendo a Abraão, o anjo do Senhor faz uma pergunta muito interessante mesmo, pastor, a pergunta que o anjo do Senhor faz a Abraão e a Sara, né? Ele diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que você acha? Existe alguma coisa impossível para Deus? Há algo impossível para Deus? Há algo que Deus não possa fazer? O que você me diz? Qual o contexto desse versículo? Nós citamos aqui o Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14, a parte A. O versículo inteiro diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Bom, o desejo de Abraão, qual o contexto dessa história? O desejo de Abraão e de Sara era de terem um filho. Deus havia feito uma promessa a Abraão: olha, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá, Abraão, eu vou te fazer fecundo. E você vai prosperar. Você vai se multiplicar. A sua descendência vai ser bem maior do que a areia do mar. Você pode contar a areia do mar, né? Então, a descendência de Abraão, promessa de Deus, seria assim. E Abraão, como todo homem, né? E naquela época, os filhos, eles simbolizavam a bênção de Deus, né? A presença de Deus, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Mas a mulher, quando ela tinha filhos, ela era abençoada. Quando a mulher era estéril, era considerada amaldiçoada por Deus. Como que Deus fez uma promessa a Abraão, e Abraão já estava com 100 anos e ainda não tinha tido um filho? E aí, o anjo aparece ao Senhor, a Abraão, e diz: olha, Abraão, daqui a um ano Sara vai ter um filho. Mas Sara, ouvindo a conversa do anjo, do Senhor com Abraão, Sara começa a sorrir. E ela imagina: será mesmo? Olha, eu já parei os costumes de mulher, já não tenho mais aquele costume da mulher, né? Já não estou mais na fase de fecunda, como que eu vou ter um filho? E ela começa a rir, né? Intimamente, Sara começa a rir. E aí o anjo do Senhor, ele chega para Abraão e faz essa pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Existe algo que Deus não possa fazer? Olha, Abraão, na primavera eu vou voltar a você e Sara já terá tido um filho. Olha que coisa interessante. Então, o que acontece? Às vezes, queridos, nós costumamos dizer que Deus pode todas as coisas. Tem um versículo que recitamos e todo mundo sabe de cor, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, diante de uma possibilidade de algo, de uma tempestade, diante de algumas situações das nossas vidas, que muitas vezes para nós são tenebrosas, que nós não conseguimos vislumbrar a luz no fim do túnel, nós muitas vezes duvidamos da ação de Deus. Nós muitas vezes não acreditamos que Deus, ele pode transformar a realidade. E aí, a autora coloca algo interessante aqui. Como cristãos, nós não estamos imunes de passar por uma situação
de ter que escolher entre desistir de um relacionamento ou perdoar e tentar novamente aquele relacionamento, né? O cristão, ele não está isento de passar por problemas como qualquer outro casal. E nós temos visto um número infinito, um número grande mesmo, né, se multiplicando de divórcio entre cristãos, né? Então, o cristão, a pessoa que é temente ao Senhor, ela não está isenta de passar por uma situação em que ela tem que escolher entre amar, né? Entre desistir daquela pessoa ou amá-la novamente, ou perdoar e tentar novamente aquele relacionamento. Então, a autora nos faz uma pergunta aqui. Você acredita que é possível haver restauração em um relacionamento que foi quebrado? O que é que você acha? É possível haver uma restauração em um casamento que foi quebrado? É muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque hoje em dia, hoje mais do que nunca, nós escolhemos com quem nós vamos nos casar. Antes, o homem e a mulher não tinham esse poder de escolha. Nós éramos muitas vezes prometidos por nossos pais, né? Os pais prometiam. Os pais ali, em um acordo, em uma aliança entre as famílias, prometiam os filhos muitas vezes antes que os filhos nascessem ou quando já estavam no berço, eram prometidos ao seu cônjuge, né, ali, a outra família, e tinha que honrar aquele compromisso dos pais. Mas hoje não, queridos. Hoje nós temos o livre-arbítrio de escolha. Nós temos essa escolha, nós temos a propriedade de escolhermos com quem nós vamos nos casar, com quem nós vamos nos unir, né? E o que é que acontece? E o que é que acontece então quando ao longo do tempo, né, ao longo dessa caminhada que nós escolhemos, né, porque nós escolhemos com quem nós vamos nos casar, e esse casamento é uma caminhada dupla, né? É uma caminhada, é uma sociedade, é um relacionamento, precisa ser um relacionamento durável, porque quando Deus planejou a família, Ele planejou para que a família fosse bênção. E a promessa de Abraão, ela é estendida a mim e a você, porque nós somos descendência de Abraão. E a palavra de Deus nos diz que em Abraão, todas as famílias seriam benditas, seriam felizes. Então, o que acontece quando ao longo da caminhada, uma dessas pessoas desiste de caminhar junto? O que acontece quando ao longo da caminhada, por um motivo ou outro, um desses resolve não investir mais na relação escolhida, não investir mais naquela relação que foi almejada durante o namoro, durante o noivado? O que acontece? E aí, por que isso acontece? A resposta, a autora coloca aqui, não está em um fator apenas, né? Às vezes pode ser um fator só que levou ao fim do casamento, como pode ser também a gota a gota, né? Que vai levando ao fim de uma relação. E às vezes tem pessoas que acabam se divorciando simplesmente por conta de um celular, por conta de um controle remoto, né? Muitos casamentos têm sido desfeitos. Mas por que isso chegou a acontecer? Porque aquele controle remoto, na verdade, foi a gota d'água. Foi o que estava faltando para chegar ao fim daquela relação. Porque aquela relação veio se desgastando ao longo do processo, né? Por falta de investimento, como nós falamos. Se é uma sociedade, se é uma relação, se é uma caminhada junto, todas as partes precisam investir. É preciso haver um investimento, uma dedicação diária de todas as partes, porque o amor, queridos, ele é um sentimento advindo de uma escolha. E quando a Bíblia diz que o amor jamais acaba, esse amor que jamais acaba é o amor de Deus, né? Então, Cerqueira nos fala o seguinte, que o amor jamais acaba é uma frase muito usada por nós. E aí ela coloca o seguinte, que o amor que jamais acaba é o amor do nosso Deus por nós.
O amor humano, esse acaba. E nós ouvimos e somos convidados a cultivar e a cuidar bem do amor como uma plantinha, a regar esse amor diariamente. Mas, queridos, assim como uma planta, a gente não pode colocar muita água ou não pode deixar também de colocar água na quantidade certa. É preciso haver uma dose, é preciso haver a quantidade certa. É preciso que tudo seja na medida certa, né? Porque o amor demais, o cuidado demais, a atenção demais sufoca. Como também a falta deste cuidado, dessa dedicação, desse amor, faz também com que o amor da relação venha a secar, venha a morrer. Então, tudo precisa ser na medida certa. Uma planta, ela necessita de água, mas se você colocar água em demasia, essa planta ela morre sufocada, né? A mesma coisa é a relação conjugal. Então, essa medida, que medida seria essa? Essa medida, queridos, é individual. Essa medida ela é personalizada. Nós já sabemos e conhecemos os ingredientes do amor. E quais são os ingredientes do amor? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, que são o quê? Os frutos do Espírito Santo. Então, o ingrediente do amor, queridos, é o fruto do Espírito Santo. Esses ingredientes colocados, a autora coloca aqui que esses ingredientes colocados e misturados na medida certa, eles funcionam perfeitamente. Por exemplo, em uma relação, há o momento de falar e o momento de se calar. Domínio próprio. Você precisa aprender a dominar essa língua aí, as suas ações. E isso advém do Espírito Santo de Deus. E a autora coloca aqui, sim, que esse Espírito Santo, ele pertence a quem? Ao nosso Deus. E com o pecado que adentrou a humanidade, nós não temos nada de bom. Né? Nós não temos nada de bom. Tudo que vem de bom de nossas vidas vem de quem? De Deus. Né? É Deus que faz habitar em nós o seu amor, o seu Espírito Santo e faz habitar em nós coisas boas. Então, é bom saber que nós podemos contar com o suprimento da palavra de Deus ao nosso dispor, porque a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias, para todos os momentos das nossas vidas. E nós precisamos buscar orientação da palavra de Deus para o nosso casamento. Nós precisamos buscar a orientação de Deus para o nosso casamento. E aí a autora faz uma pergunta aqui, que é um dos tópicos dela. As circunstâncias da vida, elas podem matar e murchar o amor? As circunstâncias da vida, do dia a dia das nossas vidas, podem matar e murchar o amor? Pode. Né? Nós falamos que o amor, ele é como uma plantinha, que ele precisa ser regado, cuidado, e isso diariamente. É preciso tomar sol, é preciso ir para a sombra, é preciso ser molhado, é preciso tomar também uma aguinha de chuva, né? É preciso que você converse, a planta ela desabrocha quando você conversa com ela. Então, o amor, né? O amor, ele pode se morrer, porque as circunstâncias da vida, elas podem matar e murchar o amor. O amor que não morre é o amor de Deus por nós. Mas o amor entre um homem e uma mulher, se ele não for cuidado, se ele não tiver investimento de ambas as partes, ele pode sim vir a morrer. E aí ela coloca o seguinte, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Porque coisas ruins acontecem também com pessoas de Deus e com pessoas boas. Coisas ruins acontecem também com pessoas boas. E um dia, e acontecem com pessoas também que se comprometeram com Deus, que se comprometeram diante de Deus, a honrar e a amar a Deus sobre todas as coisas, que se comprometeram e não conseguiram manter esse compromisso, se comprometeram com Deus, de amar a Deus, de honrar a Deus sobre todas as coisas, e acabaram não cumprindo esse compromisso. Muitas vezes nós
falamos isso, às vezes, por exemplo, o cristão quando se batiza, né? Ele tem ali o pacto dos batistas, nós lemos aquele pacto, assinamos um pacto que fazemos diante de Deus e muitas vezes não cumprimos aquilo ali que está no pacto, né? Nós quebramos esse pacto com Deus. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, que nos amou tanto, imagine com o nosso semelhante, né? Então, e aí a autora coloca aqui que nós conhecemos histórias de vidas de muitas pessoas que continuam honrando e amando a Deus sobre todas as coisas e mesmo assim coisas ruins aconteceram com essas pessoas e acontecem ainda com elas. Então, por incrível que pareça, essa pessoa, mesmo que esteja servindo ao Senhor, ela pode vir a se descuidar do relacionamento conjugal. Mesmo que a pessoa seja temente a Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas, acabam muitas vezes se dedicando mais ao Senhor, à igreja, ao trabalho, à vida secular e esquece da sua família. E esquece de cuidar da família. Isso acontece muitas vezes com pastores, com esposas de pastores, isso acontece com missionários, com missionárias, isso acontece com qualquer um, isso acontece com um líder de louvor, isso acontece com uma coordenadora de MCM, isso pode acontecer com você, isso tem acontecido com muitas pessoas, de se dedicarem mais ao trabalho, mais ao externo, né, do que a sua própria família, do que a pessoa que escolheu para estar ao seu lado. Então, mesmo que essa pessoa continue tendo um relacionamento perfeito com Deus, maravilhoso com Deus, ela pode sim se descuidar daquela pessoa que está ao seu lado e que ela escolheu um dia amar e que ela escolheu um dia caminhar juntas. Então, é possível sim. Aí ela diz que outra situação que se coloca é que muitas vezes quando um dos cônjuges, né, ele quebra esse relacionamento. Ele quebra esse relacionamento de confiança, de fidelidade, porque é um pacto que nós fazemos diante de Deus, de fidelidade com aquela pessoa, de caminhar juntos. E muitas vezes um daqueles quebrou esse pacto, quebrou essa relação de confiança e acabou traindo a pessoa amada, né? E aí, quanta dor, quanta frustração, quanta desilusão, quantas feridas e quanto de raiva não pode florescer ali no coração daquele que foi traído. Então, a pessoa amada, aquela pessoa que era tão amada, que era tão admirada, acabou se envolvendo com uma outra pessoa e a dor da traição não tem explicação, né? Ela não tem explicação porque é uma dor profunda. E aí vem a pergunta que a autora faz: e quando essa pessoa é gente de Deus? E quando essa pessoa é alguém da igreja? É alguém que diz servir a Deus? Então, isso também acontece com cristãos. Isso também acontece com pessoas que servem ao Senhor. E muitas vezes acontece por quê? Porque houve um descuido. A Bíblia nos convida, queridos, a fugirmos da aparência do mal. A Bíblia nos convida a termos cuidado, a sermos sábios. E isso se dá também em relação no relacionamento conjugal. A Bíblia nos diz o seguinte: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós precisamos ter cuidado também no nosso dia a dia, na nossa relação conjugal, para não darmos motivos à queda, a falharmos, a trairmos aquela pessoa a quem nós amamos. Então, isso é fruto do pecado, é fruto muitas vezes da falta não da comunhão com Deus, mas do pecado que habita em nossos corações, porque todos nós somos pecadores. Então, o inimigo, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, é isso que a palavra de Deus nos diz, e nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque o casamento, ele nasceu no coração de Deus, e ele é um projeto de Deus para as nossas vidas. Sonho de Deus para mim e para você.
que sejamos felizes, benditos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Felizes, benditas serão as famílias da terra, felizes serão as famílias da terra. O projeto de Deus para as nossas vidas é a felicidade na caminhada a dois. Mas, muitas vezes nós somos tentados pelo inimigo, que anda bramando como leão, buscando ali a quem possa tragar, a roubar, a destruir esse sonho advindo da parte de Deus. E muitas vezes consegue. E como tem conseguido isso? Como tem conseguido destruir inúmeras relações? Então, as perguntas que a autora faz para mim, para você, é o seguinte: será que, mesmo depois dessas realidades apresentadas, é possível amar? É possível voltar a amar? Será que podemos reaprender a amar a quem tanto nos feriu, a quem quebrou acordos tão preciosos de fidelidade, de compromisso, de amor? Será que é possível? Será que é possível ou nós temos que encerrar aquela relação? O que é que vocês acham? Então, a autora coloca o seguinte, que é possível sim, mesmo em meio a tanta dor, a tantas feridas, a tanto sofrimento, é possível sim reaprender a amar a pessoa que quebrou este elo de confiança. Mas é preciso, queridos, que essa pessoa também queira ser amada novamente. É preciso que essa pessoa queira investir na relação. E nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar direção de Deus, de um psicólogo, de um conselheiro conjugal, né? Muitas vezes do pastor. Então, não vamos ficar guardando dentro de nós mesmos. É isso que a autora coloca aqui. Não guarde. Muitas vezes as pessoas procuram ajuda quando já está no fim do relacionamento. E nós precisamos buscar ajuda quando nós percebemos que há algo errado no relacionamento. Então, busque ajuda, busque a ajuda de Deus, a direção de Deus, sabedoria de Deus. E busque ajuda quando você julgar necessário. Mas não deixe para buscar essa ajuda já no fim do relacionamento, quando esse relacionamento já foi partido e não tem mais como retornar, né? Então, se você, ela coloca aqui, se aconteceu com você, se o seu cônjuge, se a pessoa que você tanto ama, quebrou esse elo de confiança, não deixe de buscar ajuda, né? Não deixe de buscar ajuda em um relacionamento. Agora, é preciso que essa pessoa, ela queira, como nós falamos, ser amada novamente. Porque por ser uma sociedade, por ser algo, uma caminhada a dois, uma caminhada em conjunto, é preciso que ambas as partes queiram investir. Então, muitas vezes, em um relacionamento, por uma falta de atenção, de um descuido, um ou outro daquele, né, ou o homem ou a mulher, acabou caindo, acabou cedendo à tentação, mas houve o arrependimento, né? Houve a vontade, o desejo íntimo no coração de mudar. E apesar de acontecer essa ferida tão grande no coração do outro, essa pessoa que feriu, ela busca o perdão, ela busca a remissão. E muitas vezes a ferida que está no coração da pessoa não deixa essa pessoa amar novamente, ou essa pessoa tem medo de amar, né? Então é preciso que você perceba a intencionalidade do outro. É preciso que o outro seja seu parceiro, que queira realmente mudar. E aí, quando isso acontece, a gente precisa ter sabedoria dos altos céus, buscar a direção de Deus e procurar desejar amar novamente essa pessoa, porque é algo difícil, né? Mas não é impossível para o Senhor. E aí a autora coloca assim: claro que às vezes um investe mais do que o outro, um se dedica mais do que o outro, e enfim, muitas vezes a relação conjugal é assim. E aí nós passamos por fases boas e passamos por fases ruins. Eu costumo dizer que o casamento passa para todas as fases da estação do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas para quando chegar o inverno, a gente tem que estar
queridos, com os frutos e as reservas da primavera, do verão, né? Nós precisamos guardar um pouquinho do outono para quando chegar os invernos, as tempestades. Muitas vezes a gente tem reserva para atravessar essa fase do casamento. Então, o investimento ele precisa ser de ambas as partes. O investimento ele precisa ser do se houver esse investimento de ambas as partes, é possível sim reatar uma relação e essa relação dá certo. Aí a autora pergunta assim: mas a relação foi quebrada, a relação foi rompida. Pode sim amar novamente essa pessoa? Pode, nós acabamos de responder isso, né? Porque o amor, como nós falamos, ele é o quê? Uma escolha. O amor é uma escolha. Reaprender a amar, se desejar fazer isso, é possível. Você reaprender a amar uma pessoa, se você realmente desejar fazer isso, é possível. Porém, isso não vai acontecer de um dia para a noite. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você não voltará a amar a pessoa simplesmente porque você está descobrindo que pode amar. É preciso que você demande quê? Um esforço, uma dedicação, uma persistência, a perseverança. É preciso perseverar, é preciso haver persistência da sua parte. Outra coisa fundamental é saber se o outro, ele realmente deseja que esse relacionamento seja restaurado. Porque não pode também haver um investimento, como nós falamos, de uma só das partes. É preciso que a outra parte, é preciso que você saiba se a outra parte também deseja reatar esse relacionamento. É preciso que você perceba, que você compreenda, que você entenda se a outra parte quer essa restauração. Porque se não houver um entendimento de ambas as partes, isso não vai acontecer. Essa restauração, ela não vai acontecer, por mais que você peça a Deus, né? Se a pessoa não quer restaurar o relacionamento, se a pessoa não investe, Deus ele não obriga, né? Deus ele não invade o nosso ser. A Bíblia nos diz que Deus está à porta do nosso coração e bate. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar em nossa casa, ele vai ceiar conosco. Ou seja, ele vai ter intimidade conosco. Nós vamos, e na ceia, quando nós estamos ceando em família, é tão bom porque a gente conversa, a gente dá risada, né? Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, a gente se abre e ali a gente fala tudo, né? Então, Deus ele está à porta, ele bate, ele não invade. Então, Deus ele não obriga ninguém. Deus nos dá o livre-arbítrio, ele nos orienta. Então, é preciso saber se realmente a outra pessoa quer ser transformada. É preciso saber se a outra pessoa quer também restaurar esse relacionamento. Se essa pessoa quer permitir que Deus faça uma faxina interna no seu ser e transforme a sua mente e o seu coração. Porque se essa pessoa não quiser, isso não vai acontecer. Em contrapartida, queridos, a autora nos fala o seguinte, que em contrapartida, se os dois escolhem voltar a se olhar, a desejar ao outro com afeto que merecem, o amor, ele vai retornar. O amor, aos pouquinhos, ele vai florescer, ele vai retornar. Às vezes, como nós falamos, o amor é como uma plantinha. Às vezes, a plantinha está quase morrendo, né? Mas ainda tem uma folhinha pequenininha, verdinha ali, a raiz ainda está viva. E aí quando você começa com os cuidados a molhar, a regar, essa planta, ela retorna, ela floresce. Lembrando essa ilustração, lembrei uma vez, a gente costuma passar as férias em Vitória do Espírito Santo com a nossa filhota. E aí nós passamos 30 dias. Nós tínhamos umas plantinhas aqui, e os 30 dias que ficou, né? Jéssica estava na faculdade, ficou em casa, não teve como molhar as plantinhas. E as plantinhas, quando nós retornamos de viagem,
estavam quase mortas, as folhas todas secas, mas tinha um restinho, uma folhinha verdinha nas plantinhas, né? Tinha umas folhinhas verdinhas. E aí nós começamos a molhar essa plantinha, tiramos aquelas folhas secas, tivemos todo o cuidado de colocar mais terra, de adubar, de molhar as plantinhas. E aí as plantinhas voltaram a ficar verdes. Durou, foi de uma hora para outra? Não, né? Claro que ela demorou um tempinho bom para retornar à viçosidade, para retornar a ficar bonita, mas elas ficaram. Porém, de outra feita, nós fomos novamente para a Vitória do Espírito Santo em outras férias e Jéssica foi conosco e as plantinhas ficaram 30 dias em casa sem uma gota d'água. Queridos, elas morreram. E aí, por mais que nós tivéssemos no retorno colocado água, adubo, nada, não teve jeito, porque já tinha matado a raiz. Então, o amor não tem uma receita pronta. Não tem uma receita pronta. Né? O casal, cada casal tem seu estilo, cada casal tem a sua forma de se conviver, de se relacionar melhor, né? E a gente precisa compreender o que é bom para uma relação, o que não é, o que é bom para essa relação, o que não é. E quando os dois, né, resolvem dar uma chance para essa relação interrompida, ela pode sim vir a ser restaurada, E aí, a autora coloca aqui alguns pontos nesse processo, né? Alguns pontos que ela destaca nesse processo que pode ajudar. Porque nós falamos, não existe receita pronta. Não existe algo pronto, assim, que você vai fazer para que um relacionamento ele venha a ser restaurado, para que um relacionamento ele venha a ser essa relação outrora quebrada, venha a ser restaurada. Mas ela coloca aqui para a gente refletir em algumas perguntas. Por exemplo, como foi que vocês se conheceram? Não, como foi aqui que um conheceu o outro, né? O que foi que levou vocês a se olharem, a desejarem, a dar aquele primeiro olhar, né? Às vezes são pessoas que cresceram juntas, eram amigas, e de repente, um determinado dia, um olhou para outro em uma determinada situação e o olhar foi um olhar diferente, né? Às vezes também é alguém que você nunca viu, de repente você bate o olho e fala assim, nossa, que coisinha linda, né? Eu mesma, quando bati o olho no meu gatinho, falei, nossa, que pedaço de mau caminho. Que gatinho lindo! E aí aquele gatinho lindo veio ser meu gatinho, né? Veio a ser meu gatinho. Então, o que foi como foi que vocês se conheceram? O que foi que levou vocês a se olharem, a se desejarem? O que vocês faziam juntos que era muito bom? Vamos, a gente não pode voltar ao tempo, mas a gente pode ver o que a gente pode fazer para agradar o outro. Nesse processo de agradar o outro, nós agradamos também a nós. Então, o que você fazia que atraía o olhar do seu companheiro, da sua companheira? E aí ela diz assim, que essas dicas elas funcionam, né? E elas trazem à memória o que vocês fizeram e pode ajudar também na relação de vocês a funcionar, a tentar novamente. É importante também lembrar que com o passar dos anos, nós vamos mudando em vários aspectos. E mesmo assim, nós continuamos amando e nós continuamos sendo amados. Então, o reforço que é preciso funcionar, né? Essa semana eu estava na sala de aula e uma aluna perguntou para mim assim, professora, a senhora tem quantos anos de casada? Aí eu falei, eu estou com 31, 32, mais de 30 anos de casada. Eu falei assim, estou caminhando para os 32 anos de casada. E ela disse assim, professora, tudo isso? A senhora tem quantos anos? Aí eu tive que falar, nossa, que coisa feia ficar perguntando a idade da professora, né? Aí eu falei brincando, ela falou, não, professora, eu quero conhecer mais a senhora. E aí eles perguntaram assim,
a senhora tem quantos filhos? Aí eu falei, eu tenho 2 gatinhas lindas. Ela, tudo do seu marido? Aí eu falei, claro, de que mais seria? Aí elas ficaram brincando, né? Ela fez, professora, a senhora tem tanto tempo assim, e a senhora ainda gosta do seu marido? Aí eu falei, eu amo meu esposo. Meu gatinho lindo, né? O meu gatinho lindo, ele é aquele que está ao meu lado. Meu marido é meu amigo, é meu companheiro, é a pessoa que está ao meu lado para caminhar juntos. E nós nos amamos, eu louvo a Deus por isso. Aí ela fez, professor, é difícil, viu? É difícil. Então, queridos, o relacionamento, ele precisa, como nós falamos, ter investimento de ambas as partes. Nós precisamos investir um no outro. Nós precisamos investir na relação. E nós precisamos investir em nós mesmos. Às vezes tem mulheres que casam e se largam, pelo amor de Deus. Tem mulheres que ficam dentro de casa que só Jesus na causa, né? E tem homens também que se casam e esquecem como era quando estavam namorando. O namoro, o casamento é um eterno namoro. Nós precisamos cuidar da nossa aparência. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa relação, nós precisamos investir na nossa relação do mesmo jeito ou mais do que quando investimos quando estávamos namorando. E se por um motivo ou outro essa relação foi quebrada, esse investimento ele precisa ser redobrado. Esse investimento ele precisa ser redobrado. Então, a doutora coloca aqui que o reforço é que para que funcionem, né, para que esse relacionamento seja restaurado, como nós já falamos e repetimos, é preciso que todos os dois queiram que esse relacionamento seja restaurado. Não tem como voltar a se relacionar como um casal se apenas um deseja isso. Então, se for esse o seu caso, se o desejo de amar novamente aquela pessoa que feriu você, que reconheceu o seu erro, e essa pessoa ela deseja retornar ao relacionamento conjugal, ao relacionamento a dois, é possível sim você voltar a amar essa pessoa. Mas se de uma hora para outra, né, isso não vai acontecer de uma hora para outra, é como nós falamos, é preciso ter um cuidado, é preciso ter um investimento, é preciso ter uma atenção e de ambas as partes. Agora, se só uma pessoa deseja retornar ao relacionamento quebrado, esse relacionamento não tem como funcionar, não tem como restaurar. Então, não há um tempo determinado, a autora coloca aqui, para esse relacionamento ser restaurado, para esse amor florescer, mas o que nós sabemos é que o amor pode sim florescer, ele pode sim retornar quando ambas as partes desejam, e investem na relação. Então, cada pessoa tem seu tempo e tem a sua forma de lidar com as dores. Então, nesse processo, e aí a autora coloca aqui que nesse processo o perdão é fundamental. Nossa, como é fundamental. Queridos, em uma relação que foi quebrada, em uma relação em que a confiança foi traída, o processo de restauração, nesse processo de restauração da relação, é fundamental, é imprescindível o perdão. E nós já estudamos aqui que o perdão é uma escolha. E é uma escolha que nós damos a outro, não porque aquela pessoa mereça, mas é porque isso faz bem para mim e é uma ordenança de Deus. Então, é preciso um investimento justo e necessário para a situação. É necessário perdoar o outro que ele fez. E quem mais está envolvido nesse processo, é necessário sim você perdoar para você conseguir voltar a amar e se permitir ser amada. Porque se não houver o perdão verdadeiro, não aquele perdão que você lembra, mas o perdão verdadeiro, aquele que você decidiu apagar da sua mente, aquilo que a pessoa fez, e voltar a perdoar, e voltar a amar essa pessoa. É possível sim você perdoar e você voltar a amar. Então, não, aí a autora coloca aqui, não aceite qualquer coisa, tá?
Você não precisa disso. Cada um de nós deve fazer por si e pelo outro aquilo que está ao alcance. Às vezes a pessoa está ali, decide caminhar juntos, né? Decide caminhar a dois, mas um não está nem aí para a relação, e essa relação é quebrada mesmo, todo dia fere, todo dia machuca, todo dia humilha, e às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que perdoar, um dia vai mudar. Então eu quero dizer para você, querido, minha querida, que você é a menina dos olhos de Deus. Só aceite para a sua vida o que for melhor, porque Deus só tem para a sua vida o melhor. Deus só tem reservado para você o melhor. Deus só tem reservado para você o melhor. Então, faça aquilo que está ao seu alcance, perdoe, porque o perdão ele vai lhe fazer muito bem, ele vai lhe restaurar a alegria, vai lhe restaurar o ânimo, vai lhe restaurar o relacionamento com Deus. Perdoe, independente das circunstâncias. E se o outro também decidiu investir na relação, invista na volta daquele relacionamento. Mas, né? Se o outro não investiu, se o outro não quer investir, não se culpe. Por você não ter conseguido alcançar aquilo que você idealizou, aquilo que você planejou, né? Você não é o culpado do outro deixar para lá, você não é o culpado pelo outro desdenhar daquilo que havia prometido, do relacionamento que foi um dia firmado, de um compromisso que foi firmado. Se o outro não quer investir naquele compromisso e naquela relação. Então, o melhor de tudo e em tudo, a autora coloca aqui, é a moderação. E a sabedoria nos chama a agir da melhor forma possível, dentro daquilo que nós podemos fazer. E assim deve ser. Nós precisamos ser sábios. E nós precisamos, queridos, pedir a direção de Deus, a orientação de Deus em todas as coisas. Então, a palavra de Deus nos diz assim, em Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só o Senhor é capaz de curar um coração quebrantado, um coração ferido, um coração magoado. Só o Senhor é capaz de sarar, de ministrar a cura, a restauração. Então, perdoe, peça a Deus que limpe seu coração, que restaure a sua vida, né? E se o outro decidiu também investir na relação, investir no relacionamento, invista para que esse relacionamento seja restaurado. Mas se não há um investimento da parte do outro, procure de Deus o melhor para a sua vida. E Deus, Ele vai sarar todas as feridas e Ele vai restaurar o seu coração e você vai poder amar novamente e quiçá se comprometer com aquela pessoa que realmente Deus havia preparado para você. E aí, eu vou deixar para você um versículo que para ficar guardado no seu coração. Porque a sabedoria ela serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é a sabedoria que dá vida ao seu possuidor. Nossa, que palavra, né? Que palavra! Olha, a sabedoria, ela tanto serve de defesa, porque nós precisamos ser sábias, como mulheres de Deus, como homens de Deus, precisamos ser sábios. E a sabedoria, ela serve de defesa, tanto quanto o dinheiro, porque quando nós temos poder aquisitivo, quando nós temos dinheiro, nós podemos sim nos defender melhor, né? Investir melhor, trabalhar melhor. Mas a sabedoria, ela é melhor, é bem melhor, ela supera o dinheiro, porque a sabedoria, queridos,
ela é conhecimento. E a sabedoria, ela dá vida, ela restaura a vida, ela dá vida àquele que a possui. Peça a Deus sabedoria. Quando Salomão, ele teve em suas mãos o reinado, Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus riquezas, paz, prosperidade, porque Deus disse, olha, peça o que você quiser. O profeta do Senhor estava ali ungindo Salomão a rei, e Salomão tinha a oportunidade de pedir a Deus as melhores coisas para o seu reinado. E aí o que foi que Salomão fez? Salomão pediu a Deus sabedoria. Sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria de Deus, sabedoria dos altos céus. E queridos, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, essa sabedoria divina, não a sabedoria humana, não a sabedoria sagaz, não a sabedoria para querer tudo para si, nada para os outros, mas a sabedoria divina de Deus. Essa sabedoria fez com que Salomão prosperasse em todas as áreas. Fez com que Salomão fosse bem em todas as áreas. Teve paz no seu reinado, foi o homem mais rico da face da terra e teve infinitos relacionamentos. Então, Salomão foi feliz em todas as áreas, porque ele pediu a Deus sabedoria. No seu relacionamento, na sua vida, no seu dia a dia, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria dos altos céus, para que você possa se portar, para que você possa se conduzir, para que você possa trabalhar no seu lar, para que você possa administrar o seu lar, para que você possa trabalhar em conjunto nessa sociedade, nesse compromisso que um dia firmaram os dois. Mas peça sabedoria a Deus, que dê sabedoria aos dois, né? E que você invista. Então, reaprender a amar é uma caminhada de luta. Reaprender a amar é uma caminhada de dor, pois você terá que confrontar, que rever dores e mágoas. Então, queridos, peça sabedoria a Deus, porque no momento que você abrir mão e ressignificar a sua dor, quando você abrir mão de guardar no seu coração a dor, as mágoas, quando você ressignificar essa dor, você perceberá o quanto você vai ganhar, o quanto você vai bem. Então, você voltará a se olhar bem, você voltará a se amar e você voltará a amar o outro. E certamente você se permitirá ser amada. Então, que Deus te abençoe, que Deus conceda dos altos céus sabedoria a você, ao seu cônjuge, para que vocês possam se portar e se conduzir. Então, muito obrigada a você que está nos ouvindo, muito obrigada a você que se inscreveu no canal, muito obrigada a você que compartilha, muito obrigada mesmo, que Deus esteja abençoando a sua vida. E compartilhe, querido, compartilhe com outras pessoas, né? Compartilhe com outros casais, com outras famílias. Você não sabe quem está precisando de uma palavra, de uma orientação. E Deus quer falar e quer usar você para falar a outros corações. Então, que Deus te abençoe, te dê sabedoria dos altos céus, que Deus abençoe o seu lar, a sua família e que Deus restaure no seu lar, na sua vida, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.